Todos os dias. Anotou sua meta aí? Anotou? Beleza. Então, ponto número 2. Hardcore. 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 O que quer dizer hardcore? O que quer dizer hardcore? Trabalhar duro, estudar duro, jogar duro, treinar duro. Treino duro, jogo fácil. Treino duro, jogo fácil. Treina. Quando você acha que tá bom, treina. Treino duro, jogo fácil. Pois bem, treino duro, jogo fácil. Tomar uma água aqui, né? Porque treino duro, jogo fácil. Ok, então vamos começar a treinar duro para jogar fácil, certo? Sim. Beleza, isso, gostei. Descruza o braço, isso. Você está cruzando o braço, você está me falando que você não está à vontade. Isso, muito bem. Relaxa, senta. Só não pode dormir. Se dormir, paga 10. Se respirar, não paga flexão. Se deixar a pinça cair no chão, paga 10. Chegar atrasado, paga 10. Fazer pergunta atravessada, paga 10. Perguntar pode? Claro que pode. Perguntar sobre outro tema pode? Não. Tem que ter uma sequência sistêmica. Nós estamos trabalhando com reparo avançado. Estou falando de carga, você quer falar de campainha? Então, pergunta atravessada paga? Paga. Pergunta do tema paga? Não. Então, perguntar é a chave do conhecimento. Só não pergunta quem não quer aprender. Então, um mestre precisa de pergunta, um professor precisa de pergunta. Através da pergunta, a gente vai direcionando o conhecimento. Quem não pergunta é um tolo. Eu prefiro ser um tolo por perguntar do que um tolo por não perguntar. Então, pode achar que eu sou tolo, eu pergunto sem problema nenhum. Mas eu prefiro ser um tolo e perguntar do que ser um tolo e não perguntar nada. Então, pergunta é a chave do conhecimento. Perguntar, anotar, questionar. Ninguém aqui é Deus. Então, pode perguntar à vontade. Se não entendeu, eu repito. Não tem problema, né? Deixou a ferramenta cair no chão, paga 10. Queimou a placa, paga 30. Estragou o instrumento, paga 50. É mais ou menos assim. Vocês vão aprendendo durante o treinamento aí como as regras funcionam. O celular está no silencioso? Tocou, fez sinal de fumaça, paga 10. Sinal de fumaça vai correr. Não, o sinal de fumaça que eu dizer foi, deu só um apito, plip, deu só um apitinho, plip. Foi só uma mensagem. Qualquer sinalzinho que deu, paga flexão. Então, nós vamos começar a partir de agora. De verdade, né? Vamos começar a partir de agora. Então, ponto número 1, nós vamos começar a falar. Colocou no silencioso aí. Ixi, mas o que aconteceu com o seu display aí, ó? Ixi. Aí. Então, olha só. Tudo começa na manutenção. Tudo começa na manutenção com a alimentação, com o VBAT, com a bateria, né? Então, nossa board, a nossa placa, que esse aqui está, nossa placa principal, precisa de uma alimentação. Nossa placa principal precisa de uma alimentação contínua, que a bateria vai fornecer uma tensão básica para que sejam estabelecidas, construídas outras tensões. Então, tudo começa o quê? Na tensão da bateria. Qual que é o tipo de tensão que nós temos na bateria? É uma tensão chamada tensão contínua, não é isso? Então, através do conector de bateria aí, ó, a gente vai injetar uma corrente e uma tensão contínua nesse conector e a board vai fazer aí, vai regular essa tensão, vai distribuir essa tensão, vai abaixar, vai elevar, vai transformar em outras tensões, porque eu não tenho só tensão contínua na minha placa. Quais são os tipos de tensões que eu tenho na minha board? Eu tenho tensão pulsante,
tensão contínua da bateria, tensão alternada, sinais digitais, tensão contínua e alternada misturado e sinais de radiofrequência. Poxa, mas eu só alimento a minha placa, a minha board, com a bateria. E a bateria é uma tensão contínua. Mas, no meu circuito eletrônico, eu tenho conversores que pegam essa tensão contínua, muitas vezes usam também para alimentar circuitos com tensões contínuas, Power Manager, por exemplo, alimenta baixas tensões, 1V2, 0V9 é a baixa tensão, né? Tem reguladores que abaixam a tensão, reguladores que elevam a tensão do backlight, por exemplo, e tem circuitos que convertem a tensão contínua em outras tensões. Ah, então eu não só tenho tensão contínua na minha board? Sim ou não? Eu não só tenho tensão contínua, eu tenho outras formas de tensões também, não é isso? Ok, então na minha board eu tenho sinais digitais, sinais alternados, sinais de radiofrequência, sinais de nome offset, sinais de digitais, offset. O que é o sinal offset? Contínua e alternada junto. Eu tenho sinais de radiofrequência, sinais elétricos e magnéticos. Eu tenho sinais pulsantes, pulsos, sinais lógicos. Eu tenho sinais contínuos, por exemplo, vários da série do Power Manager. E eu tenho sinais alternados. Uau! Então na nossa board, apesar de eu ter somente a bateria fornecendo a tensão principal, né, que a gente chama VBAT, que é a tensão 4.2 volts, através dela me derivam outras tensões por componentes específicos que podem converter contínuas em alternadas, converter contínuas em pulsantes. Então tem vários circuitos na placa que vão ou converter ou regular essa tensão main, né, básica da bateria. Ok. Então vamos lá. Eu tenho tensão direta. O que é tensão direta? Então aqui eu tenho uma forma de onda. Nós vamos falar muito disso, forma de onda, porque nosso objetivo aqui também é aprender a usar o osciloscópio. Nós vamos aprender desde o zero a usar o osciloscópio, né? O osciloscópio é um equipamento, é um instrumento que me permite enxergar essas tensões numa forma gráfica. Então o osciloscópio converte, através do seu screen, da sua tela, um sinal elétrico dos mais variados tipos. Então eu consigo enxergar na minha placa sinais alternados, pulsantes, contínuos, né, dados, e aumenta muito o meu campo de reparo. Porque hoje, quem trabalha com osciloscópio na bancada hoje? Levanta as mãos. Sim, começando. Você faz qual tipo de medição? Então você não faz nada. Então você está no zero. Não. Radiofrequência não mede com osciloscópio. Radiofrequência não se mede com osciloscópio. Tá? Radiofrequência não se mede com osciloscópio. Sinais digitais do bloco de RF, sim. Radiofrequência não. Tá? O sinal de radiofrequência que está ali, ó, não se mede com osciloscópio. É outro equipamento chamado analisador de espectro, acima do osciloscópio. Tá? Então você só mede indutor. Não, estou te perguntando. Eu também estou aprendendo. Pode descruzar o braço também. Isso, fica mais à vontade. Eu não estou te recriminando, não. Eu não sei tudo nessa vida. Só estou te perguntando o que você faz com o osciloscópio. O que você faz? Então você está engatinhando. Igual eu também estou aprendendo. Apesar de trabalhar mais de 20 anos com o osciloscópio, todo dia eu aprendo. Faz parte. Eu te falo que você não faz nada com o osciloscópio. Indutor é coisa de primária, básica, zero. É nível zero no osciloscópio. É a medida mais fácil de fazer, né? Mas a gente vai avançar muito. Pois é, mas vai fazer a partir de agora. Vai fazer. Então, nós temos vários tipos de sinais elétricos na nossa placa. Apesar de eu ter somente uma forma de inicial, imaginária, de inserção de tensão, que é a bateria, eu tenho outros tipos de tensões na placa. Vamos recomeçar de novo? Então vamos lá. Tudo começa com a potência, poder, power. Então, na manutenção, é ponto fundamental, inicial, garantir o quê? Que eu tenha potência, poder, power. O poder, a potência e o power é fornecido por quem? Primeiramente pela bateria. Então, tudo começa onde? Na bateria. Só que a gente tem que ter noção que, através da potência, do poder inicial da bateria, eu tenho circuitos na minha board que vão gerar
através da bateria, tensões outras contínuas, mais baixas, maiores do que a tensão 4.2 volts da bateria, e também outros tipos de tensões. Eu não tenho só tensão contínua na minha board, né? Eu tenho tensões alternadas. Onde eu tenho tensão alternada na minha board? O que é uma tensão alternada? Que não é, o que é uma tensão contínua? Uma linha reta. Então, se eu puder representar graficamente uma tensão contínua, quando você lê, o que é tensão contínua? Contínua é uma linha reta, né? Então você pensa, contínua então é uma linha reta. Isso aqui é uma linha reta contínua? Está variando em relação ao tempo. Aqui é o eixo do tempo. Aqui é o eixo da tensão. É uma linha reta? O que quer dizer isso? A polaridade não varia, não alterna. Quer dizer que isso aqui é uma tensão contínua. Então aqui seria um gráfico, por exemplo, se eu pegasse o meu osciloscópio agora, ligasse numa bateria, se ela tivesse carga, qual seria a minha forma de onda? Uma linha reta, se ela tivesse carregada, próxima a 4.2 volts, uma linha reta. Isso quer dizer o quê? Que a polaridade é fixa. Positivo sempre é positivo, negativo sempre é negativo. Através dessa tensão primária, né, que é a tensão VBAT, eu tenho circuitos na minha board para regular essas tensões para menores ou maiores que a tensão nominal da bateria. Por exemplo, o backlight eu tenho 20 volts. Então eu tenho circuitos boost que elevam a tensão da bateria. A memória trabalha com 0.6 volts, 0.8, 0.9, a CPU 0.7. O que eu tenho que ter? Circuitos para abaixar a tensão e dar boost de corrente. Então eu tenho bucks, SMPS, LDOs, são tipos de reguladores no meu circuito de Power Manager, para manipular a tensão para baixo ou para cima. Ok, mas não só esse tipo de tensão que eu tenho. Eu tenho, por exemplo, que a gente acabou de falar, a tensão alternada. Onde eu tenho tensão alternada na minha placa, na minha board. Por exemplo, o sinal do alto-falante que sai no alto-falante é o quê? É uma pressão acústica que sai no alto-falante, que vai fazer o ar, rarefação e compressão do ar, e vai gerar um movimento mecânico no seu tímpano. Mas para o movimento do alto-falante gerar essa compressão e rarefação, qual tipo de sinal elétrico eu tenho no alto-falante? Qual tipo de sinal elétrico eu tenho no alto-falante do meu smartphone? Que está tocando essa música aqui agora? Alternado. Alternado. Um alto-falante em contínuo, ele é um curto. Então, se você pegar um microfone, um alto-falante, ligar na sua fonte, você vai ver que ele é um curto-circuito. Mas em alternado, ele não é um curto-circuito. Então, no alto-falante, sai o quê? Um sinal alternado. Não é senoidal, é cossenoidal, mas é um sinal alternado. Que vai fazer o cone do alto-falante vibrar e produzir compressão e rarefação do ar. Poxa, então realmente eu tenho sinal alternado no meu smartphone? E é só nesse ponto? Não. Onde eu tenho sinal de radiofrequência no meu smartphone? O que é radiofrequência? São sinais elétricos e magnéticos que viajam na velocidade da luz no espaço, no ar, e levam e trazem a minha informação. E esse tipo de sinal não se mede com osciloscópio, né? Então eu tenho equipamento para medir sinais de RF. Onde estão presentes os sinais de RF na minha board? Onde estão presentes o sinal de RF na minha board? Setor de Wi-Fi, Bluetooth. Sim, mais o quê? NFC, GPS, né? Todo circuito de antena. Então falou em antena, falou em front-end, falou em transmissão e recepção de dados, sinais analógicos. Na verdade, na antena também sai analógico. Eu tenho bloco de RF. Só que aqui é analógico, elétrico e magnético. São duas grandezas juntas. Um sinal elétrico, e magnético. Por isso é chamado radiofrequência. Sinais elétricos e magnéticos que viajam na velocidade da luz, transportando e captando e recebendo a minha informação. A minha foto, a minha imagem, meus dados. Então eu consigo ver metade dos dados do RF no seu osciloscópio? Não. Nem a parte elétrica? Não. A largura de banda desse sinal de RF é muito alta. Um osciloscópio de 100 MHz, é o que está aqui, é uma fração de uma frequência de RF. RF a gente está hoje 6 GHz, por exemplo. Poxa, 6 GB para 100 MB? Não dá, né?
Então a largura de banda que ele trabalha, você não consegue medir sinal de RF. E também tem outro detalhe, o nível de potência, amplitude desse sinal é picowatts. Pico, 10 a menos 12 a potência. O osciloscópio não tem essa sensibilidade. Então, dois problemas, largura de banda e sensibilidade. Aqui a gente mede 110 mV, 20 mV, 100 mV, 1 volt. Esse sinal é 0.00000000001 watts de potência. O osciloscópio não tem essa sensibilidade para medir um sinal tão baixo em amplitude assim. Poxa, mas com tão baixa potência, eu consigo usar o meu celular, mandar uma foto da minha namorada, receber um vídeo? É assim que funciona? Com potência tão baixa assim? Sim. Com a potência tão baixa, eu consigo transmitir e receber um vídeo, um dado, uma foto da minha namorada, fazer uma ligação com a potência de pico ou atowatts. Caramba, então o bloco de RF é uma casinha de surpresa, né? A gente vai falar um pouco sobre o bloco de RF aqui também. Através da potência tão baixa, a gente consegue fazer tanta coisa, né? Transmitir, se guiar, se orientar no GPS, por exemplo. GPS é menor a potência ainda. Menos potência ainda e conseguimos fazer se guiar no seu carro. Né? Então a radiofrequência é um capítulo à parte. Então é um capítulo complexo à parte, que faz parte desse treinamento. Eu tenho também um sinal elétrico chamado offset. O que é o sinal elétrico chamado offset? É um sinal elétrico e contínuo junto, a mistura dos dois. Um alternado e contínuo junto, né? A mistura dos dois. Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de uma forma de onda. Ah, mas o que é forma de onda? Eu já estou começando a implementar a parte de análise de osciloscópio nessa aula, no início da aula. Por quê? O que o osciloscópio exibe na tela são formas de onda. Então aqui é uma forma de onda. Então aqui eu tenho plotado uma forma de onda. Eu tenho exibido uma imagem. A gente fala, quando o osciloscópio tem uma medição, a gente fala, ó, estou plotando uma forma de onda. Então aqui eu tenho plotado uma forma de onda de sinal chamado offset. O que é o sinal offset? Sinal alternado e contínuo junto. Poxa, eu tenho sinal alternado e contínuo junto? Sim, claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Então, com esse equipamento aqui, ó, a gente consegue aumentar o nosso range de reparo, o osciloscópio. Então, nosso objetivo principal da aula de hoje e da aula de amanhã é implementar esse incrível instrumento na manutenção e aumentar a nossa solução de problemas, o sucesso nas soluções de problemas. Só você tem osciloscópio? Alguém mais tem osciloscópio aqui? Só você tem, né? Qual que você tem? Acho que ele é um 1102, Rigol. Ótimo, muito bom. DS 1102. É o que eu recomendo, muito bom. Então a gente vai recomendar para vocês um modelo específico, vou falar disso aí depois, mas o Rigol é o modelo mais hoje com garantia de 3 anos, melhor custo-benefício para a gente que trabalha com celular. Equipamento fantástico, que trabalha muito bem e se encaixa muito bem na nossa área. DS 1054, DS 1102. Nós vamos falar muito desse instrumento maravilhoso que vai permitir que a gente faça reparos aí que a gente não faça. Quem só trabalha com multímetro aí? Vocês todos, só com multímetro, né? Tá. Só teste semicondutor então que vocês fazem. Que outro reverso? Tá feia a coisa, hein? Tá feia a coisa. É muito pouco. Pra te falar a verdade, é pouquíssimo. Mesmo assim, consegue fazer resultado, né? Imagina se tivesse ferramentas certas para fazer reparos certos. Ia fazer muito mais, né? Porque o multímetro é muito limitado. Muito limitado. É básico, fundamental, mas é muito limitado. Porque só medir tensão adianta? Só medir tensão adianta? Por que só medir tensão não adianta? É, porque tensão é uma parte da grandeza da eletricidade, a tensão e corrente, são duas coisas juntas, né? E se você tem só um multímetro, para medir corrente tem que fraturar a linha, tem que cortar a linha lá. Quem faz isso para medir corrente? Difícil, né? Com trilhas tão curtas, tão pequenas, como é que você vai romper uma trilha para medir corrente? Então fica difícil, né? Então você usa o multímetro e fica muito, muito limitado.
fica limitado a medir tensões, mas se tiver uma fuga, você não vai saber, porque a tensão, se a malha prover uma corrente lá, por exemplo, eu tenho uma malha lá, que provê uma corrente, por exemplo, a PP1V8 IO, provê uma corrente de 1 ampere para a NEND. Eu tenho uma fuga de 100 mA, o que vai acontecer quando eu medir a tensão? Vai medir 1.8. Quando eu restaurar, precisar de corrente, aquele 100 mA da fuga vão fazer falta. Aí o aparelho não restaura. Então, só medir tensão também não é grande coisa. Né? É só 50% da grandeza da malha. Ah, eu medi a malha 1V8, bateu 1V8. Ok, você mediu 50%. Ficou claro isso? Que você mediu 50%? Ah, eu medi a malha 1V2, bateu 1V2. Já medi tudo, professor, no suporte, né? Poxa, já medi as tensões da lente, estão todas presentes. O que o aluno fez? Metade. Porque se tiver uma fuga nessa malha, em alguma delas, e a fuga for baixa, não for suficiente para matar a tensão, se a corrente conseguir suportar aquela fuga, não vai alterar a tensão. Só vai alterar a tensão quando a fuga for muito alta, ou um curto. Aí sim a tensão vai alterar. Se for uma fuga, por exemplo, se a malha 1V2 fornece 3 amperes, se minha fuga for de 500, vai acontecer o quê com a tensão? Vai cair? Não vai. Vai medir os mesmos no V2. Se a fuga for de 2.8 ampere, que é quase o limite, aí sim vai começar a baixar 1.1, 1.0. Opa, aí eu vou pegar uma coisa. Opa, tem alguma coisa errada ali, né? Agora, se a fuga for baixa, tensão, medir tensão é quase nada. Medir diodo reverso. Poxa, o diodo reverso é bom. Claro que é bom, mas não é quase nada. Por quê? Os pinos overload. O que são pinos overload? O que são pinos overload? A queda de tensão daquele pino é acima de 3 volts. Então o multímetro na escala de diodo, semicondutor, aparece overload, OL. Não é open line. Open line é a escala de ohms. Na escala de diodo, quando aparece O.L, é overload. Leitura acima da faixa. Você não sabe se está aberto, de verdade mesmo, ou a tensão está acima da faixa. E a maioria dos pinos overload são os pinos que têm os sinais que a gente quer fazer a aferição. E o multímetro não mede pad overload. E aí você fica sem saber se aquele pad lá está funcionando ou não. Então também o multímetro é muito limitado. É obrigatório? Sim. É básico? Sim. Mas é iniciante. Não é para nível 3. Só mede os FPC também. Não, pode-se medir tudo com o diodo reverso. Só que o diodo reverso, os pads overload, que são normalmente os mais importantes, não medem. Por exemplo, o microfone. O sinal do microfone tem um capacitor em série. Porque no microfone tem tensão offset. Se eu for medir um microfone, por exemplo, o microfone trabalha com tensão contínua e alternada junto. Então o microfone tem uma tensão offset nele. Aí eu ponho um capacitor em série para bloquear a contínua e passar só a alternada. Se eu desligar minha placa medir diodo reverso, o capacitor em série é o quê? Uma chave aberta. Vai medir overload. Tá bom aquele pino ali? Se o capacitor estiver ruim, vai dar overload igual. Compreende? Então, normalmente, o multímetro é muito limitado por isso. A gente praticamente não usa multímetro em reparo avançado, tá? Para falar a grande verdade, muito pouco. Muito pouco se usa multímetro em reparo avançado. Muito pouco mesmo. Para te falar a verdade, usa mais um medidor da fonte para saber a tensão. Se você quer algo numérico, é na fonte. Multímetro. A gente tem que sair do campo numérico, tem que ir para outro campo. Visual, gráfico, analítico, outros instrumentos aí que a gente vai aprender a fazer reparo avançado. Ok, voltando ao nosso coração, ao nosso power, potência. Eu tenho sinais elétricos e magnéticos, radiofrequência. Eu tenho sinais offset, contínuos e alternados juntos. Aonde eu tenho offset? Já falei aqui agora. Onde? Ah, muito bem. Tem sinais digitais também, dados. São pulsos digitais 0 e 1, tá vendo aí, ó? Então eu tenho sinais digitais, eu tenho sinais offset, eu tenho sinais de RF. O que são sinais digitais? 0 equivale a 0 volts e 1
equivale a 1.8 volts ou 1 V2 volts. Então, o que são sinais digitais? São bits 0 e 1, me transmitir e receber informações ou dados digitais. Então, a nossa parte digital é muito grande no nosso smartphone. Eu tenho 2 níveis de tensões. 0 significa 0 volts e 1 que significa 1.8 ou 1.2 volts. Então, aqui eu tenho sinais digitais. Através desses 0 e 1, eu consigo gerar palavras, words, double words, transmitir informações, controlar CIs, transmitir dados por uma câmera. Tudo são dados digitais. Alguma pergunta? Como que eu meço dados digitais? Qual instrumento é capaz de medir sinais digitais? Sim, senhor. Sim, senhor. Osciloscópio. Osciloscópio. Muito bem. Osciloscópio, eu posso medir sinais de offset? Sim. RF? Não. Com essa largura de banda, não. Banda baixa, sim. E eu tenho também sinais alternados. Sinais alternados, senoidais, cossenoidais, que eu já até falei já aqui. Onde eu tenho sinais alternados? Em vários pontos. Um mais comum, mais fácil de você entender onde ele está, no alto-falante. Mas eu tenho outros pontos também. Não é só no alto-falante. Tá? Isso aí foi completa novidade. Tentando entender. Porque a gente sempre pensa em sinais alternados com alta tensão. Pois é, a gente sempre pensa nisso. Não tem nada a ver. Não. É um tipo de sinal alternado de alta tensão, alta corrente, que é a rede elétrica. A rede elétrica é um sinal senoidal, é fixo a frequência, 60 Hz fixo, mais 127, menos 127. E fica alternando 60 vezes por segundo isso. O sinal alternado de baixa tensão está presente em muitas coisas. Tudo bem que também tem sinal senoidal na placa do smartphone. O cristal oscilador, por exemplo, produz sinal alternado senoidal. 32.768 kHz, eu tenho vários cristais que produzem tensão alternada. O que é um cristal oscilador? Sabe o que é um cristal oscilador? Não sei não. É um circuito que capta a tensão contínua e através da tensão contínua ele consegue gerar tensão alternada. É um cristal através da piezoeletricidade. Piezoeletricidade é um cristal de verdade, ele é cortado com um ângulo. Quando você aplica a tensão contínua nele, ele gera alternado. De acordo com o corte que você faz, você produz clocks com ângulos vibra e produz alterno. E eu uso isso para o processamento, a gente vai falar disso aí também. Então, aí eu tenho as tensões diretas, né, que são a tensão contínua, e na tensão contínua, que é a principal, que é a 4.2 volts ou a V-Bus, quando o seu telefone está conectado no carregador, é a tensão V-Bus contínua, que vai alimentar e carregar a bateria. 5 volts, V-Bus. Está aqui também no V-Bus aqui? Ou quando ele está desconectado da bateria do carregador, é a V-Bat, que é a primária, que vai prover a tensão primária para tudo. Né? Então eu tenho V-Bus, quando está conectado no carregador. O que acontece quando está conectado no carregador? O carregador passa a alimentar a tensão primária e carregar a bateria. Quando ela está carregada, ele passa só a alimentar o aparelho e preservar a bateria carregada, certo? Então, quando o carregador está conectado, o V-Bus é a tensão primária. Quando está desconectado, o V-Bat é a tensão primária. E através dela vão derivar diversos tipos de tensões diferentes da contínua e níveis de amplitude de sinais diferentes também, né? Tranquilo até agora? Sossegado, soft? Ok, então eu tenho também a tensão pulsante. Por exemplo, dos conversores Buck, dos indutores, sinais dente de serra. Eu tenho vários de sinais pulsantes na minha placa também. Poxa, então eu tenho sinais de radiofrequência, sinais elétricos e magnéticos, sinais digitais, 0 e 1, sinais offset, contínuo e alternado junto, sinal alternado, né? Sinal contínuo com amplitudes diferentes de nível de tensão e corrente, do Power Manager, por exemplo, das saídas dele. Tem sinais pulsantes também. Uau! Se você só mede tensão contínua na sua placa, quem só mede tensão contínua aí? Levanta a mãozinha. Estão fazendo o quê? Só
50% de uma pequena parte. Então quer dizer que se eu só tenho um multímetro e eu só meço corrente, tensão, o que eu estou fazendo? 50% de uma seção que é um mundo que tem um Sol que tem 6 planetas. Você está medindo só um planeta e metade dele. Então faltam 6 planetas que você, aliás, 5 planetas e meio para você desbravar na manutenção, né? E dentro desses planetas, Claro que eu estou começando. Então aqui a gente tem um Sol aqui, né? Nesse Sol eu só trabalho aqui com multímetro. Nesse meu planeta que está aqui, eu só meço tensão. Quer dizer o que? Que eu só estou fazendo metade. Mas o mundo da manutenção, o universo da manutenção, é repleto de outros planetas. Que se eu não tiver a ferramenta necessária para fazer essas medições, eu estou navegando aí somente no meio mundo. Só metade do mundo da tensão contínua. Que é muito pouco. Nosso objetivo é subir o nível. Ok, nosso objetivo é subir o nível. Então vamos lá. Vamos aprender o básico para subir o nível, né? Primeiro ponto. O que a gente faz hoje? Só consegue, normalmente, medir tensões, que é metade do que a gente precisa. Quando fala em tensão e corrente. Porque a gente viu que a gente precisa avançar muito mais em medir outros tipos de sinais elétricos, né? Com o multímetro, esquece. Não vai. Nós hoje fazemos qual tipo de medição? O mundo que vocês vivem hoje, vocês vivem no mundo da tensão contínua, que é medir só metade do que precisa. Só mede tensão, mas como eu já falei, só medir tensão não é 100%, é metade. Se eu tiver uma malha com fuga, e se essa malha prover alta corrente e a fuga for baixa, não vai alterar a tensão. Certo ou não? Certo ou não? Caceta! Ó, perdão, fecha a porta aí. Tá. Deixa. Perdendo a paciência já, hein? Então aqui, ó. Depois da malha battery, da malha da bateria, que fornece o poder e a corrente, existe a malha main, que é a malha principal, né? A malha primária é a V-bus ou a V-bat, e a malha principal a gente chama de main. PP-VDD main. Essa malha que alimenta praticamente todo o smartphone, vai aparecer aí agora, tá com um delayzinho aí de... Isso. Essa malha que está aparecendo aqui, ela chama malha VDD main. A malha V-bat está de um lado, ela passa por um resistor sensor de corrente. Muito alto? Tá muito alto aí, gente? Então, a nossa malha Então aqui eu tenho, ó, R4100, é um resistor sense. O que é um resistor sense? A corrente que passa por ele é gerada uma informação para o Power Manager, para a CPU, para saber qual que é o nível de corrente que está passando nessa malha. Se tiver alguma alteração, o circuito corta as saídas. É um circuito que detecta, que está monitorando a corrente que passa pela malha V-bat e da saída dele vira main. Então desse lado aqui eu tenho o quê? A malha V-bat. Desse outro lado aqui tem o quê? A malha main. E aqui as informações que vão para onde? Para o Power Manager. Para falar aí qual que é o nível de corrente que está passando. Se houver um curto-circuito aqui, vai acontecer o quê? Na saída, na malha main. Vai ter uma informação para o PMU. PMU, o consumo está muito alto, meu querido. Assim não dá, tem algo errado. O que o PMU faz? Corta as alimentações. O que isso quer dizer? Que nos aparelhos mais novos, o curto-circuito, a análise de reparo na fonte, não é mais a mesma que nos aparelhos antigos. Porque agora eu tenho um circuito que detecta quando eu tenho o quê? Um alto consumo ou curto-circuito na minha placa. O que ele faz? Bloqueia as saídas do Power Manager, preservando o aparelho. Ah, quer dizer então que antigamente eu colocava um aparelho na fonte, quando tinha um curto na malha 3V0, por exemplo, dava 1,5 ampere. Eu já sabia que era aquela malha. E agora acontece o quê? Não mais isso, porque agora tem um circuito sensor que detecta se tem algo errado
ele avisa para o Power Manager. O que o Power Manager faz? O Power Manager pega a tensão VBAT, que é a main, né? Depois do RSense, aqui é o RSense, e ele regula para outros níveis de tensões e correntes. Ele regula a tensão para baixo ou para cima, né? Se ele tiver, alguns Androids tem bush dentro dele. Se ele for um iPhone, por exemplo, não eleva, só abaixa. Tem LDO ou SMPS. Dá o ganho de corrente, abaixa a tensão e amplifica, aumenta a corrente. Se eu tiver um curto numa malha na saída, o que vai acontecer? Vai resultar num alto consumo aqui. Não é monitorado? Não dá uma informação para o Power Manager? O que acontece? A CPU junto com o Power Manager fala assim, opa, consumo está anormal. Para a saída aí porque tem algo errado. Aí você liga na fonte, nada esquenta, e o consumo fica 150, 0, 150, 0, 200, 0. Por quê? Pode ter algo em curto lá na frente que o circuito não está deixando conectar. Quer dizer, então, que se você não entender o circuito hoje, não é mais igual antigamente, que uma câmara térmica resolvia. Né? Antes não tinha um RSense. Se tinha um curto lá na frente, colocava a alimentação, injetava uma tensão lá, colocava na câmara térmica, tuf! Aparecia, né? Agora, o que acontece? E você fala hoje a partir de... Nós estamos falando, nós vamos limitar isso, né? Nosso objetivo, iPhone X para cima, S15, S10 para cima, S15 para cima, né? S10 para cima. Aparelhos mais novos. O iPhone X para cima. Uns 3 anos para cá. 3, 4 anos para cá. Não adianta falar num curso avançado, dá para ele velho. Tentando trazer o máximo possível de... Porque assim, você tá falando, eu vejo, pega esses vídeos de YouTube e tudo, eu vejo o pessoal identificando curto com a câmera, assim, iPhone. Isso aí são fáceis, E né? você fala, hoje a gente já não consegue mais determinar. Depois você... exatamente, você vê vídeo antigo aí do YouTube, com certeza. iPhone 8, 7, é muito mais fácil. A partir do iPhone X já ficou diferente. Na verdade, piorou mais da série 11 para frente, né? Mas com essa divisão das boards fica melhor para trabalhar ou pior? Na minha opinião, melhor. Melhor. A gente vai aprender a fazer isso também aqui, Interposer. Nosso objetivo é falar do iPhone X para... Nem iPhone X, na verdade. Para frente, né? Mas ficou muito bacana. A manutenção avançou. Isso é bom, porque requer mais conhecimento. YouTube só entrega o que é de graça, que é simples, né? Isso. Então aqui, ó. De um lado eu tenho a malha BAT VCC. Tá vendo aí, ó? Vem da bateria. Do outro lado eu tenho, sai do resistor Sense. R é um resistor Sense, olha o valor dele, ó. 0.0025 ohms. Sai do resistor Sense, como é que vira a malha? VDD main. E essa malha VDD main é a malha que alimenta praticamente todo o aparelho. Se ele tiver interposer. Placa top e placa bottom. Não é cara A, cara B não. Tá cara quem tem é índio, elefante, jacaré. Placa não tem cara não, beleza? Lado top, lado bottom. Não é cara A, cara B aqui não. Quem falar cara A, cara B paga flexão. Lado top e lado bottom. Top e bottom. Ou bottom, se quiser falar. Sim. Então aqui eu estou com a placa lado top. Esse aqui é o lado top da placa. Aqui é o lado bottom. Lado PCB, lado top. Tá? Não é cara A não. Cara quem tem é dinossauro. Então aqui, ponto número 1. O nosso circuito que regula as tensões, chamado Power Manager, ele vai distribuir tensões para toda a nossa placa. Através da malha BAT VCC, ela vai passar por um resistor chamado RSense. E esse resistor RSense vão ter 2 terminais aqui, ó, que vão informar para o Power Manager o que está se passando a todo momento com a corrente que passa por ali. E informando o Power Manager. Qualquer alteração, o que a lógica do software faz? Bloqueia as saídas do Power Manager. Quando sai desse RSense, a malha vira VDD main. E a VDD main alimenta toda a placa praticamente. E através dela vão gerar outras tensões e tipos de tensões. Sim? Então ali, esse resistor ali está passando uma corrente contínua ali de 4... Ele identifica... Corrente contínua de? Não. Uma tensão ali. Sim, passa uma tensão e a corrente. Isso. Contínua, sim. Então, a tensão contínua, a corrente variável. Isso. Lá na frente tem um curto. Exatamente. O que vai acontecer? Um curto. Então, essa informação volta... Quando passa a corrente aqui, isso aqui chama resistor shunt.
gera um nível de tensão diferente aqui. Se a corrente é muito alta, ele vai gerar uma informação de tensão aqui, ó, diferente, mais alta. Essa informação vai lá para as power managers, ele detectou, opa, pera aí, a corrente subiu muito. Não é porque voltou a informação, porque passou Não, uma coisa fora é que do passou uma normal. coisa fora do padrão. Isso é um resistor chamado R-shunt, eletrônica básica isso aí. Esse resistor aqui, ele gera uma queda de tensão quando a corrente é muito alta. Se a tensão é muito alta, opa, pera aí, tá passando muita corrente. O que a CPU faz? PMU faz? Corta as saídas. Então ele é um monitor, é um gauge, que é um medidor, digamos assim, é um medidor de nível de... Comparar a corrente que passa, tem um valor default, né? Se sobe desse valor, opa, a corrente está acima do permitido, tá, é normal. Para, corta a saída. Ok. Alguns têm, mais novos têm. O Android, se você perceber os Androids novos, S21, S22, pouco, todos estão vindo com interposer também agora. Então é uma tendência que segue tudo, né? A Apple começou com o iPhone X, com o interposer, que é a ligação de placa sobre placa, não é isso? Agora os Androids todos estão. Então você vai ver os Samsungs todos assim também. Tudo assim, os Xiaomi, S20, tudo já está nessa mesma tendência. Tem monitor de tensão e corrente também. Então não só a parte de sensor, tal, mas a de solda, tudo acompanha uma tendência. A tendência é diminuir o espaço, né, e dificultar também a reparação. Não que seja claro, né, mas sempre, né? Ok, então a gente tem a malha da bateria. Essa malha da bateria provê uma corrente principal e tensão chamada main. Dessa corrente principal main, vão gerar outras formas de tensões, pulsantes, alternadas, digitais, radiofrequência, né? E também outras tensões contínuas mais baixas ou mais altas. Ok, então a main é a malha fundamental. Paralela à malha main, eu tenho a malha chamada bust. Essa malha bust ajuda a malha main a suprir a grande demanda de corrente que os aparelhos têm. Essa malha bust, entra a malha main nela, ó. Viu lá? A malha main está ali, entrando no CI bust. Aí eu tenho os indutores que vão fazer a amplificação de corrente. Aí eu tenho um CI que vai fazer o switch, o chaveamento dessa corrente. E eu vou ter uma saída de tensão e corrente amplificada, chamada V-bust. Tá com um delayzinho aí, mas daqui a pouco vai aparecer. Aí eu tenho um CI que vai fazer o impulso com os indutores. Eu tenho a malha VDD main chegando aqui. Na saída eu vou ter uma malha chamada malha bust. E essa malha vai auxiliar a malha main, que é uma malha muito extensa, fornece muita corrente para a placa. Para vocês terem uma ideia, a bateria de um smartphone hoje, ela fornece 3,5, 4 amperes, né? Mas a gente tem um pico de corrente aqui, próximo a 50 amperes. Eu tenho que ter amplificadores de corrente aqui, que os indutores fazem isso. Então a bateria fornece 4 amperes, em média, 4,2 volts, 4 amperes, né? O máximo da corrente. E eu tenho reguladores que usam indutores para fazer o quê? Amplificação de corrente. Então eu posso ter aqui de pico, próximo a 50 amperes de corrente aqui. Com vários tipos de tensões e correntes que eu tenho na placa. Tensões contínuas, alternadas, pulsantes, digitais. Não tem só tensão contínua, não é isso? Não é verdade? Aqui não tem vários tipos de tensões e correntes? Não só tipos que eu falo em nível, não, né? É tipos que eu falo em contínua, alternada, pulsante. Então aí, ó. Aqui eu tenho a saída V-bust, viram aí? Então eu tenho todo um circuito de impulso de corrente que está aqui. Tenho lá o chaveamento no CI, o indutor que vai amplificar a corrente aí. E aqui eu tenho a saída V-bust, que é os mesmos 4,2 volts com ganho de corrente. Viram lá? Tem o CI chaveador, o indutor para impulso de corrente, entra a malha main e sai a malha V-bust. Eu tenho também no meu circuito de alimentação do Power Manager, que pega a malha main, então aqui eu tenho o meu Power Manager, né? Então vamos ver um diagrama em blocos aqui, ó. Então aqui eu tenho um diagrama em blocos bem legal. Ponto número 1 para entender eletrônica. Traz tudo para o diagrama em blocos. Ponto número 1 para análise avançada. Traz o diagrama em blocos. Para você enxergar como um todo o circuito. Ah, eu quero fazer um reparo avançado. Minha câmera não funciona. Pega o diagrama em blocos, vê quem que é o Power Manager da câmera, quem que eu sei que controla a câmera. Depois você vai no diagrama elétrico. O diagrama em blocos sempre é o primeiro. Ok?
diagrama em blocos para você enxergar como um todo, porque o diagrama é muito complexo, são muitas páginas. Tem 300 páginas no manual técnico. O diagrama em bloco é 1 a 2 páginas, você consegue enxergar como um todo. Claro que não mostra todos os sinais ali, mas os principais vão estar. É o que você precisa checar. Então aqui eu tenho um diagrama em blocos. Diagramazinho em blocos, básico, estão vendo aí, ó? Da alimentação. Onde começa a alimentação? Ponto número 1. Onde começa a alimentação? BAT VCC ou VBus. Não é isso? BAT VCC ou VBus. Então aqui eu tenho a malha BAT VCC ou VBus se tiver conectado o charger. Right? Certo ou não? Depois, o que é isso aqui? O que esse resistor faz? Detecta o nível de corrente que está passando no circuito através de um target, de um alvo. Se o nível for maior do que o normal, o que ele faz? Avisa o Power Manager, opa, para, tem algo errado aí. Então ele é um medidor, um monitor de indicação, né, que fica indicando ao Power Manager a corrente todo o tempo. Se tiver algo errado, ele faz o quê? Ô, Power Manager, para. Tem algo errado. Então, mais uma vez, o que esse resistor faz? Se tivesse crédito em flexão, você ia ganhar 10 de crédito, mas não tem crédito. Não está na regra crédito. Então, muito bem, dá um feedback. Esse limite dele é tipo um trigger. É. Então aqui, depois que do resistor R-Sense, que malha que eu tenho aqui? Ela vira main. Ah, mas a malha main é a malha que vai alimentar o aparelho praticamente todo. Ela precisa de ajuda. Quem que ajuda a malha main? A VBus. Aí, a malha main e a VBus vão alimentar quem? Um circuito integrado chamado PM. Pão molhado, não é isso? Hã? Power Manager. O que é o Power Manager? Gerenciador de energia, potência. Ele vai regular as tensões e amplificar a corrente para alimentar todo o circuito. Aqui a tensão contínua e pulsante, porque para ter regulagem de tensões nas saídas, eu tenho que fazer pulsos, é modulação. Então o Power Manager vai regular a tensão modulando ela. Por isso que a gente mede com o osciloscópio a modulação que você mede lá, o efeito transitório. No indutor, é a tensão pulsante, é um PWM que eu tenho ali, é a modulação. Então eu tenho o Power Manager que vai pegar a tensão main e pegar a tensão bust e vai converter através de reguladores tipos buck, reguladores tipos low drop out, que são LDOs, e switch mode power supply, são chamados SMPS. Então o Power Manager é um CI responsável pela longevidade da bateria. Número 1, o Power Manager. Cuidar da longevidade da bateria, regular as tensões de saída para fornecer tensões contínuas de alta capacidade de corrente para todo o meu circuito. Então eu tenho lá, chegando o VDD main, chegando o VBus, e aqui as saídas. Eu tenho várias saídas do Power Manager, né? Saídas de 1,8, 1V2, 0V7, 3V0, 0V8, SOC S1, SRAM S1, PPU, CPU E-Core. Alguém ia fazer uma pergunta aí? Alguém ia fazer uma pergunta? Não? Então aqui eu tenho a terceira e as quartas malhas. Muito bem. O RF também, a parte de rádio, precisa de quê? De tensão e corrente também, porque ela também tem um Power Manager no bloco de RF. Então eu preciso de ter o quê? A malha main e a malha bust na parte de RF. Porque aqui também eu vou ter um Power Manager aqui dentro. Uau! Então, aqui a gente tem um diagrama básico da divisão das malhas do nosso smartphone. Na saída do Power Manager, eu tenho algumas tensões fundamentais que devem ser verificadas, mas não só em tensão. Poxa, mas você não falou que a gente não usa o multímetro para trabalhar? Como é que você está falando agora para medir tensão na placa? Eu não falei para medir tensão. A gente vai usar equipamentos que são possíveis medir tensão e corrente sem precisar fraturar, romper a trilha. Não existem equipamentos que a gente consegue fazer isso. Por exemplo, o ISMB. Então, tem máquinas que instrumentos que eu consigo testar a malha e ter uma referência da corrente dela. Sem precisar cortar a trilha e romper e colocar em série multímetro.
Ah, então essas tensões que estão aqui, que eu grifei aqui na minha apresentação, são tensões fundamentais, por exemplo, para que o aparelho funcione. PP1V8IO, PP1V8S2, PP1V8S4, PP1V2S4. Então, por exemplo, se meu aparelho não liga, está reiniciando, travando, desligando sozinho, travado no consumo fixo, essas tensões aqui são fundamentais para verificar? Todas que estão aqui? Sim. Só que eu vou medir tensão somente? Não. Eu vou usar equipamentos que eu consiga saber o valor da tensão e da corrente. Ah, mas tem que romper cada trilha para fazer isso? Não. Existem equipamentos que são possíveis fazer medições sem precisar, né, tirar a trilha, cortar a trilha. Claro que não vai ser a corrente real da malha, mas vai ser a corrente de teste da malha, que é muito proporcional se existe uma alteração na malha. Se está alterada a corrente, vai alterar também a corrente de medição.